tarde, candidato. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, Irã. Candidato, vamos começar, como disse ali no nosso pequeno histórico. Em 2012, o senhor renunciou o mandato de deputado federal que tinha aqui para o Pernambuco. O que é que o levou a voltar a pensar na vida pública e qual é a garantia que o senhor dá ao eleitorado que, por exemplo, se elegendo governador de Pernambuco, não vai ter uma ideia semelhante a essa de renunciar de novo? Ali eu mostrei em 2012 que não sou um político convencional. Eu estava discordando dessa degradação da política, tanto esses acordos de cúpula dos cartórios, das burocracias, como fizeram agora com a Marília Reis, esse acordo PT-PSB, que tirou a Marília Reis depois de 2 anos que ela estava conectando e criando uma alternativa. Ali foi a mesma coisa. Houve um acordo de cúpula que tirou as candidaturas para colocar a candidatura do então senador Humberto a prefeito do Recife. E eu já vinha divergindo da falta de reformas estruturais e dessa degradação que gerou aí tantos episódios de corrupção. Então, ao invés de sair do partido e ficar pendurado, agarrado no urso, no cargo, eu dei um testemunho na prática. Minha família e meus amigos sabem o quanto aquilo foi sofrimento para nós. Mas eu deixei o mandato para um testemunho, sobretudo à juventude, de alguém como eu, que acredita na política como instrumento de mudança social, mas que não se serve da política. Eu podia ter saído do partido pela divergência e ficado agarrado no cargo. Mas o cargo não é para servir as pessoas. As pessoas, como eu agora estou candidato a governador, estamos para servir a população de Pernambuco. Então eu dei um testemunho de que uma pessoa que acredita na política não aceita o vale tudo. E aí nós estamos vendo agora, em 2018, aquilo que eu denunciava com o meu gesto de sacrifício em 2012, está se confirmando agora. Então eu volto, porque a política foi ao fundo do poço, a política precisa ser transformada. Eu volto para fazer uma reconstrução da política, com novos métodos, sem essas coligações absurdas, com militâncias pagas, usando cargos de confiança. Eu estou fazendo uma coligação enxuta, harmônica do ponto de vista programático, para mudar Pernambuco. Eu volto por amor a Pernambuco. Ô, candidato, agora veja bem, o senhor volta exatamente agora por um partido, inclusive, que foi acusado por um próprio membro dele de vender o tempo partidário para a campanha de Dilma Rousseff, isso em 2014, a acusação também de venda de tempo para o candidato a prefeito do Recife na época. O que é que mudou, então, para fazer o senhor pensar diferente, já que esse sistema é o mesmo, de corrupção, de imoralidades que a gente vê há tempo, e sozinho o senhor não vai conseguir mudar isso? Eu estava na Organização dos Estados Americanos, fazendo um trabalho magnífico, na área que eu gosto, de acesso a direitos das pessoas afrodescendentes, as mulheres em situação de violência, comunidade LGBTI, pessoas com deficiência, indígenas, migrantes e refugiados. Atendi esse convite de sair da minha zona de conforto na OEA, para reconectar as pessoas de bem. Se todas as pessoas de bem, corretas, ficha limpa, ficarem fora da política só jogando pedra, a política nunca vai ser transformada. Então, Pernambuco está desanimado, Pernambuco está atemorizado, Pernambuco está com a saúde muito deficiente. Eu estou sendo chamado para ajudar a conectar com as pessoas de bem e as pessoas que têm experiência e competência para transformar os métodos de fazer gestão e de fazer política, e estou voltando para isso. Me filiei ao PROS, aqui em Pernambuco o PROS presidido por João Fernando Coutinho, que é um deputado ficha limpa, um sujeito correto, e evidentemente que em outros estados pode haver brigas e acusações, mas isso nesse caso concreto que você diz aí, foi uma briga de 2 ex-dirigentes e a justiça absolveu todos eles. Então não teve episódio de corrupção. E essa coisa de coligação, então você pode dizer que qualquer partido que se coligar com o outro é porque está vendendo tempo, né? Então devagar com o andor, porque nós vivemos num tempo em que tem aí um ovo da serpente. O Brasil está brincando no abismo. Essa é a brincadeira, às vezes, do denuncismo pelo denuncismo, porque sabemos que temos que dar um baixa na corrupção. Então, tem que ter muito cuidado para separar o joio do trigo. Quero lhe dizer que, se tiver a honra de governar, o governo Maurício Ranges, eu vou ser, como sempre fui na minha vida, implacável com a corrupção. Não vai ter espaço. Digo mais, quem for corrupto ou tolerante com a corrupção, não vote em Maurício Ranges e Isabela de Rodão, porque não vai ter boquinha. Eu vou ser implacável na composição de governo, com pessoas sérias, indicadas pela sociedade civil, pela academia, pelos movimentos sociais, pelo empresariado e pessoas fichas limpas, como eu sou. Boquinha tem no programa daqui a pouco, não amanhã. Agora, candidato, deixa eu aproveitar o seguinte, disse que não é um candidato convencional e que vem com a missão de salvar, não está gostando da política e etc. Eu queria ser diferente, porque todo candidato que vem aqui conversar com a gente, os que passaram por aqui, sabe criticar, porque a saúde está assim, porque a educação está assada, porque a segurança não presta. Eu queria que o senhor apresentasse o que vai fazer diferente. Por exemplo, pegando a tônica, saúde, o que é que o senhor vai ter diferente? Tem fila nos hospitais, aqui no regional parece uma cena de guerra. No sertão é peregrinação, né? Reclama de salário, terceirizada sem receber.
tem meio mundo de coisa errada, a gente já sabe, não precisa falar. Eu quero saber o que o senhor vai fazer de diferente para resolver. É só isso. Eu gostei, né, você ter falado que todo candidato chega aqui prometendo, criticando a realidade e que prometendo. Não seja mais um, né? Aí como é que você separa? Como é que você, telespectador da TV Jornal, separa? Pela história da pessoa. Eu fui secretário de governo do estado de Pernambuco, ajudei a trazer investimentos, inclusive a Fiat. Fui deputado federal, aprovei emendas constitucionais, como por exemplo a do agente de saúde, que melhora a saúde preventiva. Fiz projetos de lei que aumentaram vagas na universidade, como a minha lei, que proibiu que uma pessoa ocupasse 2 postos em universidades públicas. Então eu abri milhares de vagas no Brasil inteiro para as pessoas poderem fazer o seu estudo universitário numa universidade pública. Eu fiz, portanto, em toda a minha vida, aquilo que eu prometi. Por isso as pessoas sabem que Maurício Randes, governador, é a garantia. Primeiro, que não vai fazer promessa fácil. Segundo, que vai entregar a promessa feita. Terceiro, que sabe como fazer. Porque eu fiz isso como secretário de governo, como secretário da Prefeitura do Recife, como secretário de governo do Estado, como deputado federal, que todos os anos, nos meus 3 mandatos, eu estava na lista dos deputados mais influentes, dos deputados mais premiados, porque eu trabalhei duro. Eu não trabalhava só em Brasília, eu trabalhava em Brasília e depois vim aqui para a comunidade. Mas tem ideia para fazer na saúde? Então pode ter certeza. Na saúde, por exemplo, eu vou começar com um mutirão para desafogar essas filas, essas macas nos corredores. Depois eu vou fazer um novo modelo de gestão, com sistema integrado de gestão nas unidades de saúde. Vou avançar com PPPs, mas com melhor controle para OS, e vou ter força política para trazer recursos em Brasília do Ministério da Saúde, que o atual governo não tem força política para fazer. Além do mais, eu fui advogado de sindicatos de trabalhadores durante muitos anos. E aí eu sei dialogar com eles. Então eu vou valorizar os agentes de saúde, os enfermeiros, os terapeutas, os fisioterapeutas, os médicos, todos os profissionais de saúde, para que eles se sintam também motivados e recompensados com a melhoria do serviço. Então estruturar as unidades. Não adianta ficar como o atual governo prometendo novos hospitais e não faz, os hospitais que existem estão abandonados. Então nós vamos jogar muito peso na prevenção da saúde, valorização dos servidores, mais recursos do Estado e também vou saber captar recursos federais e botar muita inovação tecnológica. Pernambuco tem um porto digital que produz softwares na área da saúde. Eu vou integrar mais as unidades de saúde. Vou fazer, por exemplo, o prontuário eletrônico de cada paciente, Irã, que isso vai permitir um ganho de produtividade muito grande. Isso o Ministério da Saúde diz que quem implanta o prontuário eletrônico dos pacientes do SUS aumenta a produtividade da saúde em 20%. Então, produtividade, eu estou falando para o telespectador, significa mais dinheiro na prestação do serviço, nos exames que você precisa. Eu vou acabar com essas filas de imediato, com um mutirão, para poder desafogar a demanda reprimida. Nesse campo da saúde que o senhor está colocando aí, o candidato, qual é o investimento que o senhor pretende fazer na área da saúde para melhorar efetivamente acabar com essa realidade que a gente está vendo, que não é só em Caruaru, é em tudo quanto é lugar da nossa região? Primeiro eu vou mudar o modelo de gestão. Pernambuco hoje tem um modelo de gestão burocrático, cheio de cargo de confiança pendurado em tudo que é secretaria. As secretarias são loteadas entre os partidos públicos, entre os partidos políticos. Colocam-se pessoas que não estão preparadas para aquilo, porque são apaniguadas dos partidos. A minha coligação tem apenas 3 partidos, não é uma coligação de 12 partidos, 14 partidos, que depois loteia a máquina pública. E, na verdade, não tem um governo em Pernambuco hoje. Tem um governo A, governo B, governo C, porque cada secretaria é um mini governo dentro do Estado. Com Maurício Randes 90 no governo, não vai ter isso. Nós vamos preencher os cargos com aptidão, com critérios técnicos. Acatei a posição do presidente da OAB de fazer a possibilidade de que as entidades da sociedade civil possam impugnar a nomeação que não seja idônea do ponto de vista técnico ou do ponto de vista moral. Além disso, eu vou reduzir a Secretaria do Estado de 22 para 15 secretarias. Quais seriam os que seriam extintas aí? É sempre para dizer. Isso aí nós vamos fazer um estudo e dialogar com a sociedade. Claro, eu não vou chegar aqui agora levianamente já dizer que vou extinguir A, B ou C. E aí você cria aquela coalizão de contrários. O que eu estou dizendo ao telespectador da TV Jornal é que pode ter certeza, com Maurício Randes, governador, que é o 90, que você pode sufragar, você vai ter um Estado mais enxuto, mais eficiente, menos burocratizado, não loteamento com cargos públicos, implacável na corrupção. Tudo isso vai gerar mais recursos. Isso numa ponta. Na outra ponta, eu vou trazer muito mais recursos federais do que tem sido trazido. Pernambuco perdeu a capacidade de atrair investimentos federais. Por exemplo, os recursos estão ficando muito na Bahia ou passando para o Ceará. De que maneira o senhor vai conseguir isso com força estando em um partido opositor ao governo federal?
E quem disse que eu vou ser opositor ao governo? Mas mesmo se fosse opositor ao governo federal, eu tenho capacidade de articulação, porque eu tenho amigos em todos os partidos em Brasília, conheço como funcionam os ministérios, e eu estou apoiando o candidato a presidente, e Ciro Gomes está me apoiando, e o 12 e o 90, essa aliança, é para renovar o Brasil, fazer uma nova política, longe dessas burocracias partidárias que fazem acordos espúrios, como aquele que eu mencionei, que foi feito para tirar Marília, uma alternativa, e também para diminuir o tempo de televisão de Ciro Gomes. Ciro Gomes hoje desponta como alternativa, o único candidato que conhece profundamente o Nordeste, conhece o nosso semiárido, que já foi bom prefeito, bom governador, bom ministro, bom deputado. Então, Ciro tem uma chance de ser aquele que pode derrotar aquelas outras forças que estão querendo volta de ditadura contra as mulheres, contra os negros, a volta do preconceito. Então, essa candidatura de Bolsonaro, que está perdendo força, no primeiro momento ela teve uma grande força, mas as pessoas estão começando a ver que ali tem o ovo da serpente de propostas que voltam à ditadura, que flertam com valores que não são os democráticos da maioria do nosso povo. E muitas pessoas de bem querem uma opção, estão contra tudo, e às vezes estão identificando nessa candidatura como se essa candidatura fosse contra tudo da política. Na verdade não é, ele está lá há 7 anos, há 7 mandatos, há 21 anos e por aí vai. Então, Ciro Gomes hoje é uma alternativa que tem mais condições de derrotar o ovo da serpente do autoritarismo, e ele lá vai nos ajudar muito, eu como governador. E além de tudo, independentemente de quem esteja na presidência, eu sei como se dialoga em Brasília republicanamente. Porque durante 3 mandatos eu dialoguei republicamente, sei trazer os recursos e vou trazer recursos para melhorar a saúde pública do nosso Estado. Candidato, no eventual, ainda falando de política, no eventual segundo turno, quando dificilmente, pelo que as pesquisas têm mostrado por aí, dificilmente o senhor estará no segundo turno, o senhor apoiaria quem? Ao contrário, essa pergunta você tem que fazer a Armando e Paulo, porque eu estarei no segundo turno. Pernambuco não está satisfeito com o presente do atual governo, que é um governo estagnado, um governo que prometeu e não cumpriu. É um governo com 1.728 obras paradas. Me permita, e é um governo... só uma pontuação. Não, a observação do se o seu caso não vá para o segundo turno, a sua convicção, ponto de vista de candidato, você ficaria com quem? Isso, e essa pergunta tem que fazer os dois, que uma das vagas no segundo turno é de Maurício Randes e Isabela de Roldão. Então, eu estarei no segundo turno. O Pernambuco não quer esse Pernambuco parado de Paulo Câmara, nem quer a volta ao passado, que é a proposta de Armando Monteiro. Então, Maurício Randes é uma alternativa progressista, com inovação tecnológica, que vai devolver experiência, a esperança ao povo de Pernambuco, a partir de uma experiência bem-sucedida que eu tive. Então, eu estarei no segundo turno. E quero lhe dizer, Dilson, que as pesquisas hoje, e aí você, telespectador, não se deixe enganar por pesquisa. Tem muita roubalheira, tem muita distorção no Brasil hoje. Por que é que só o setor de pesquisa que estaria protegido de eventuais manipulações e até de corrupção? Então, estão muito estranhas algumas pesquisas no Brasil. E aí essas pesquisas, mesmo com todas as falhas, elas falharam na Inglaterra, falharam nos Estados Unidos, falharam em Tocantins, falharam no Amazonas, todas as últimas eleições, as pesquisas erraram e erraram feio. Mas mesmo essas pesquisas que estão errando feio, apontam que 1/3 da população ainda não se decidiu pelo voto. E que mesmo aqueles que estão indicando a intenção de voto, 45%, quase metade, admite votar. Então, Maurício Randes vai para o segundo turno, é só você querer. Não se deixe manipular, nem pela imprensa, nem pela opinião pública, nem pela pesquisa de opinião pública, se seguir pelo seu coração, pela sua mente. Eu estou dizendo, eu venho aqui com experiência, eu sei fazer, tenho uma articulação nacional e internacional que vai melhorar a vida de Pernambuco. É só você querer, Maurício Randes, 90, é só você marcar 90, vai trazer de volta a esperança para Pernambuco. Eu estou com muita disposição para mudar Pernambuco. Eu não só tenho proposta, não, eu sei fazer. Eu tenho articulação nacional e internacional para melhorar a vida de Pernambuco. A gente está com discussão a perguntar. Voltando aí à questão política, que o senhor condena aí agora há pouco, condenou veementemente as alianças que são formadas ao longo da campanha, mas o que dizer, por exemplo, de posições políticas de aliados seus, como, por exemplo, o deputado Volney Queiroz, que semana passada estava aqui em Caruaru participando de um evento ao lado de Laura Gomes e do próprio governador Paulo Câmara. O que dizer aí disso agora? Você sabe disso. Primeiro, que as pessoas são livres para fazer o que quiserem. Ponto 1. Ponto 2, o sistema político brasileiro hoje está todo engessado. Essa reforma foi feita por um sujeito que está na cadeia, Eduardo Cunha, corrupto, e que fez uma reforma que concentrou muitos poderes. Então, não existe candidatura avulsa. As candidaturas têm que ser feitas com os partidos que existem no Brasil real. Agora, para você transformar a política, você tem que entrar nela. Não basta você ficar só criticando e reclamando. Então, é isso que eu estou fazendo. Eu estou saindo da minha zona de conforto na OEA, onde eu tinha um cargo altíssimo, equivalente a de ministro da OEA, representando o Brasil, e estou vindo aqui com muita disposição para melhorar a vida de Pernambuco. Então, estou integrando uma coligação e às vezes acontece, num determinado evento,
um candidato a deputado da coligação participa de um evento com outro candidato, isso faz parte do processo. O senhor não condena isso? Não, isso faz parte. Eu preferiria que todos estivessem aliados na sua coligação. Não, eles estão aliados. Vão estar apoiando Maurício Randes aqui em Caruaru, na região e no estado todo. Agora, o fato de participar, às vezes, de um evento de um outro candidato a deputado, isso faz parte do processo. As coligações hoje são feitas, às vezes, intercoligações, as dobradinhas entre deputados federais e deputados estaduais. Então, eu quero lhe dizer que Vônei Queiroz e Zé Queiroz, que são excelentes representantes do povo de Pernambuco, do povo do Agreste e do povo de Caru, apoiam Maurício Randes e apoiam Ciro Gomes. Ainda ontem estive com Zé Queiroz, nós estamos juntos num projeto para transformar o Brasil e para transformar Pernambuco. Pode acreditar, Maurício Randes, governador, é a esperança de volta. Diante desse quadro, então, seria mais fácil um alinhamento do senhor com o Paulo Câmara, já que o senhor já foi secretário também do Eduardo Campos e tudo mais, seria mais fácil um alinhamento para esse lado? Não existe mais fácil, mais difícil, porque eu estarei no segundo turno. Essa pergunta você tem que fazer a Paulo Câmara e a Armando Monteiro. Aliás, inclusive agora com a retirada da candidatura de Júlio Lócio, né, que aderiu ao bolsonarismo, fez uma aliança lá contra o programa do partido dele, de Marina, que jamais aceitaria a política anti-mulher, a política anti os negros, a política contra a comunidade LGBTI, a defesa da ditadura, que é preconizada pelos bolsonaristas. O Júlio Lócio, quando fez uma aliança com esse pessoal, está tendo a candidatura retirada. Inclusive, o eleitor que poderia ir para Júlio Lócio, agora ele tem uma alternativa genuína, autêntica, que não mudou de lado durante a campanha eleitoral. No primeiro momento, e todo primeiro momento é mais difícil. Vamos para cá, vamos falar sobre segurança agora? Segurança. A gente vê que, apesar do governo divulgar aí aos quatro cantos que a incidência da violência, os crimes contra a vida estão diminuindo no estado de Pernambuco, mas os pernambucanos ainda estão assustados com tanta violência, com explosão de bancos a todo instante por aí afora. Recentemente, semana passada, tivemos em Gravatar, aqui bem pertinho da gente. De que maneira o senhor pretende resolver essa situação? E o Pacto pela Vida vai manter também? Aproveite. Um conjunto de soluções. Em primeiro lugar, tem que investir mais em tecnologia, em prevenção, em inteligência, informação. Ataques como o de Gravatar, ataques como o de Surubim seriam preveníveis se a segurança pública de Pernambuco, se o Pacto pela Vida não tivesse feito água, não tivesse se desmoronado. Então é preciso reconstruir um programa de segurança pública, porque o Pacto pela Vida esgotou-se. Por quê? Porque ficou só nas cúpulas, nas pessoas do cargo de confiança. Eu estou dialogando com os agentes da Polícia Civil, estou dialogando com os cabos, soldados, com os oficiais, com as entidades da sociedade civil, com a academia. Então eu vou envolver de verdade o Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública. Nós estamos para eleger aí um deputado estadual, como o Manuel Jerônimo, que é da Defensoria Pública. Então, eu envolver todos os atores de verdade, não apenas aquelas cúpulas ou os cargos de confiança. E vou criar um fundo de inteligência policial, para poder evitar ações como essas através da prevenção, através da informação. Então, esse fundo de inteligência policial, eu vou trazer dinheiro, primeiro, do Fundo Nacional de Segurança Pública, que foi reformulado agora pela medida provisória 1481 de 2018, que reformulou o Fundo Nacional de Segurança Pública. Eu vou trazer esse recurso com a força política e o trânsito que eu tenho em Brasília. Ponto 1. Ponto 2. Esse fundo vai ter também recurso da indústria do trânsito, da multa. Isso aí que todo cidadão hoje, o telespectador da TV Jornal está irritado, porque toda hora, se ele der uma cochiladazinha, vem uma multa, e aí essa multa está botando dinheiro, não se sabe para onde. Então, eu vou apertar esses contratos, então a indústria da multa, eu vou tirar ali onde for necessário, manter onde realmente for necessário a lombada eletrônica, mas, sobretudo, eu vou canalizar esses recursos para um fundo de inteligência policial. Então, vai ter mais atividade de informação, de captura de informações. E mais, essa coisa que você tem que ter de muito monitoramento nos logradouros públicos e também policiamento ostensivo, é preciso que você tenha uma retaguarda com tecnologia, com equipamentos que permitam analisar aquela ação e aquela informação que chega das câmaras de monitoramento e deflagração. E tem também uma política especial para as penitenciárias, que hoje viraram universidades do crime. Então, no governo Maurício Randes, 90, a população pode ter certeza, eu vou combater muito fortemente, de modo eficaz, esse genocídio com os PPPs, com a população pobre, preta, da periferia. E vou ter também uma política para eliminar o feminicídio. E também as delegacias, que eu vou equipá-las e ampliá-las, especializadas em crimes de violência contra a mulher, eu vou equipá-las também e capacitar o pessoal
para acolher os crimes de violência contra a comunidade LGBTI. Uma pessoa trans hoje não tem nem a quem reclamar. Ela sofre a dupla punição. Ela sofre a violência na sociedade quando vai aonde a delegacia ainda nem sempre é tratada como uma pessoa capacitada para a sua especificidade. Então, governo Maurício Randes, a violência contra a mulher, contra a comunidade LGBTI vai ser combatida por capacitação e por estrutura de delegacias especiais. Seu tempo está acabando, né, Deus? Canda, só uma coisa. Todo mundo fala que vai fazer, que tem a solução aí, pega dinheiro daqui, faz isso, se articula. Que garantia o senhor dá, chegando ao governo, que faz realmente isso? Que o povo só tem o direito de cobrar, através da gente. Outra forma a não sua tem. Pergunta, você já reconheceu que eu estou com propostas que são plausíveis e que sei fazer. A questão é a história da pessoa. Porque na campanha não basta chegar na telinha. Candidato, um minuto para suas considerações finais. Eu tenho uma história de 30 anos. Tudo aquilo que eu prometi, por onde passei na Secretaria de Governo, no Executivo, no Parlamento e organismos internacionais, eu entreguei prestação de serviço para a população, porque a minha vida toda foi dedicada a melhorar a vida das pessoas, combater a desigualdade, promover a exclusão, combater a exclusão social. Um minuto para suas considerações finais. Você acredite, se você quiser participar dessa nossa campanha, uma campanha austera, é uma campanha tecnológica, você pode entrar no randes90.com.br, ver os vídeos com detalhamento das propostas, se cadastrar como um militante digital, participe dessa campanha, a eleição está em aberto. Nós temos aí 2 semanas decisivas para Pernambuco sair desse marasmo sem voltar ao passado, para avançar com inovação tecnológica, com educação, com saúde, com segurança para a população, devolver a esperança, com diálogo com os servidores, diálogo com a sociedade civil. Eu estou pronto, estou maduro. Já estive do lado de cá do balcão, já estive de lá do balcão. Eu sou uma pessoa da sociedade civil, não sou um político convencional. Ok, candidato. Não vem com grandes estruturas. Aposto no 90 que Pernambuco vai mudar. Ok, muito obrigado então ao candidato Maurício Randes, do PROS, que esteve conosco aqui nessa sabatina com os candidatos ao governo do estado de Pernambuco.